Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, 17 de junho de 2019, em plena realização de Copa América no Brasil, com jogos em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Poderemos ter aqui seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção argentina, enfim, mas os preços estão na hora da morte, né? Impressionante como uma renda de Brasil e Bolívia de 22 milhões. Felipe Endres, Raul Rocha, Maurício Freitas aqui conosco. 22 milhões deu a renda do jogo do Brasil contra a Bolívia. E aí eu fui me informar, saber por quê. Só estou ouvindo aqui a nossa retaguarda, se puderem tirar aí para eu não perder a concentração. E fui saber por quê. Acontece que os ingressos mais caros, eles são estratosfericamente mais caros e são vendidos para os da corte. Então, pobre tem que se ferrar mesmo, não? Porque vai ter sempre público, esses 11 mil que tinha aí do jogo do Peru contra a Venezuela, vai ter os 22 mil lá 22 mil não, deu 40 mil lá do Morumbi, com 22 milhões de renda, vai ter, não tem problema nenhum, porque os ingressos, por exemplo, um dono de uma grande indústria, vem aí, patrocinador da seleção, tem X ingresso e paga 600 pila cada ingresso. Puxa para cima a média e eles... Tem ingresso do setor de hospitalidade, que é o setor que tem comida e bebida à vontade, que é R$2.000. E a FIFA diz que desses 22 milhões, salvo engano, 9 milhões são desses ingressos de R$2.000. Pois é. Mas porque senão não tem como chegar a 22. Nunca mais teremos uma renda de 22 milhões no Brasil. É um espetáculo privê, né? É? Só vai. Quando é que vai dar 22 milhões? Nem decisão de Libertadores, Mundial não vai ser aqui, nunca. Né? Então, não vamos ter mais 22 milhões. A média, mesmo com esse vexame de público em todos os jogos, é de 7 milhões de renda por jogo. Essa é a média da Copa América. 7 milhões de renda por jogo. Por isso é que eles botam nessas alturas. Porque eles não estão nem aí para pobre. E quem é a base da sustentação do futebol é a pobreza. Porque fica feio o espetáculo. Fica feio, fica nojento, agressivo. Não vê, principalmente que vai passar na televisão de qualquer forma e tu não vê o público, não vê aquela emoção, aquela movimentação. E o próprio atleta sente um pouco, viu? Dentro de campo, assim, não vê que o público está respondendo ao padrão do espetáculo. É resposta, né? Então, mas quando o futebol passou para aquela lógica de clube-empresa, começou com os clubes, né? E aí a coisa virou um negócio muito forte, muito economicamente rentável para muitos, né? Ou para poucos. E aí se perdeu essa coisa não, é pro povo, é pro sujeito ver um bom jogo e ter condições de entrar. Sabe o que acontece? Deixa eu só corrigir. Milhões, foram 6 milhões naquela categoria de R$2.048. Só que aí tem um outro dado que foi divulgado hoje, uma nota pelo comitê organizador local que chamou a atenção. Foram para o jogo de estreia do Brasil 3.968 cortesias concedidas a convidados, enfim. Só 918 foram no jogo. 3 mil não foram, nem de graça. Nem de graça as pessoas vão. E aí alguém vai dizer assim, mas vocês falando isso aí, mesmo que tiram o público do estádio. Não, vai ao estádio quem tem dinheiro. Não adianta a gente falar ou não falar. Eles estão se lixando, porque senão tinham se preparado para fazer uma Copa América num país pobre como é o nosso, de terceiro mundo como é o nosso, né? Para pobre ir a campo. Aqui na Arena, 11 mil pessoas no estádio, cabe 60 mil. Dava pena de ver o jogo. Muito pouca gente. Né? E ainda vou te dizer, porque tem muito peruano morando aqui, né? E muito torcedor do Internacional, que foi por causa do Paulo Guerreiro e tal. Mas mesmo assim, não tem apelo. Vai torcer para quem? Para Venezuela e Peru. Tu torce para o juiz. E fica até a própria divulgação do evento, né? Como tu está fazendo, tu está repercutindo aquilo que aconteceu, em termos do entorno do espetáculo. É legal a gente abrigar a Olimpíada, é legal abrigar a Copa do Mundo, Copa América, mas tem que ser dentro dos padrões do país. A gente já entrega as normas do país para a FIFA antes da Copa do Mundo e eles fazem o que eles bem entendem. Até
Bebida alcoólica, por exemplo, em Porto Alegre, nunca mais se pode tomar trago no estádio. Mas na Copa América... Vou dizer mais, o próprio patrocinador, vai chegar um momento que ele não vê uma repercussão tão grande num produto dele, a divulgação vai ficar limitada aos espaços fora do campo, porque no campo mesmo... Felipe Andres, boa noite. Boa noite, aqui boa é um noite. programa mal educado, a gente não dá nem boa noite. Boa noite a todos. Sai falando. Já sai descascando. Não. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E eu estava pensando aqui numa outra situação, né? Falando de público, de Copa América, eu estava pensando no fato da Libertadores ali ser jogo único numa cidade em que pode nenhum dos finalistas cederia, né? Piada, né? Isso aí. E, pô, eu fico muito chateado. Eu queria muito, eu acho que o diferencial da Libertadores é esse, é tu jogar uma em casa, uma fora, tu poder ser campeão fora ou tu poder ser campeão em casa. E agora, provavelmente, quem vai chegar na final vai ser campeão fora. Será que vai ter torcida? Poderemos ter um Grenal em Santiago do Chile. Maravilha. Não, na semifinal. Semifinal é Grenal. É verdade. Semifinal, Grenal. Mas, enfim... Aí não. Aí é um jogo na arena e um no Granal. Aí tá bom. Aí é bonito. Não, aí é o ideal. Aí é o ideal, perfeito. Aí é ideal. Mas, enfim, é a mesma lógica, né? Porque o torcedor brasileiro dificilmente vai ter o torcedor raiz, digamos assim, como tu falaste, o cara mais com uma renda mais baixa dificilmente vai pagar uma viagem para ir para o Chile, vai pagar um hotel para ir a Santiago. Já vou antecipar para vocês uma infelizmente. ideia que eu dei para o Noveleta agora, que vai vingar aí. Nós teremos no ano que vem a final da Copa do Brasil no Acre ou no Amapá. Copa do Brasil. Eu dei uma sugestão para o Noveleta. Fala lá com a família Sarney e faz lá no Amapá. Daí o Sarney compra todos os ingressos, aí tudo bem, vai estar lotado. Amapá, que é onde ele foi senador, né? Tô brincando, cara, que eu tô ironizando, né? Óbvio que eu tô ironizando, mas é uma coisa lamentável, né? Agora, o João Derli, deputado João Derli, teve uma atitude bem interessante, a ideia dele, mas que surgiu muitas vezes aqui nesse programa. O professor Enio Kaufmann, estarrecido que os estádios não lotavam nunca, e que sempre tinha aquela história do preço de ingresso, do ingresso categoria A, B, C, D, e o professor sempre disse, por que não se faz uma média em alguns jogos, já que se sabe que vai sobrar espaço, não se distribui nos colégios, para levar um público novo, o filho levando o pai, olha, vou te dar 2 ingressos, um para ti, um para o teu pai, ou 3 ingressos, um para ti, um para o teu pai, para tua mãe, né? E em jogos, por exemplo, Internacional e Avaí, sabe quando é que vai lotar? Só se o Inter fosse líder do campeonato desde a primeira rodada. E olhe lá. Grêmio e Bahia, fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Acho que o Bahia tem um apelo um pouquinho maior. Não vai lotar. Só se for lá na frente, decidindo um título. Então, pode dar 5 mil ingressos em escolas, porque tu está garantindo o torcedor do futuro, está fomentando a ideia de ir a campo. Aquagora eles ficam em casa, fazem um pacote ou um gato. Né? E se o evento... Não é gato que se chama, é aquela antena fria, não é gato. É gato? É gato. Também é. Gato. Vamos falar em gato É que gato normalmente gato é roubar de um vizinho, entendeu? Gato puxa a energia do vizinho, ou estica a net do vizinho. Então. Tem o Gatonete, tem a IPTV, tem a Zebox, tem de tudo. Eu conheço vários. Não, só de ver, né, Rec? Não, eu não arrisco, né? Imagina o vexame, o cara chegar e dizer aqui, senhor... Seu Requito? Não, tá fora. Mas esse tipo de evento aí, Já enriquecia a net. Se o patrocinador comprou, não tem por que não fazer essa linha aí de benemerência aí, entregar para as escolas, para os jovens, adolescentes. Mas os próprios clubes podiam fazer, né? Os clubes eu vou dizer que é mais difícil, né? Porque tirando o Grêmio, hoje dá para tirar o Grêmio da parte econômica financeira, que está um pouco melhor, né? Muitos estão Mas não vai atravessando diminuir o dificuldades, soldo, Raul. Não, mas como não vai diminuir o soldo. Não. 5 mil contra o Avaí, 5 mil ingressos. O papai tem que pagar o título dele lá, a mensalidade, e o filho para ir junto vai ter que pagar também. Mas o papai da Vila Caicai, eu estou chutando. Aí não vai, aí não vai. É que mudou também, né? Mas tem que incentivar, o estudante pobre, a escola de estudante pobre. Olha, logo que começou a Arena, eu me lembro ali, parecia que tu estava num teatro, né? Porque tinha os fiscais ali da empresa Arena lá, né?
O sujeito botava o pé no banco, o cara já vinha, já dizia, tira o pé do banco. Não podia... Mas assim, claro, isso até porque os equipamentos eram bonitos, bons, né? Mas está toda essa coisa aí. O sujeito levantar demais na cadeira, não pode. Então vai lá para geral, lá que fica em pé. Por quê? Porque atrapalha o que está sentado e não quer levantar. E aí, então é bem teatro. O jogador joga mal, sai do campo. Tinha um agora que foi para o Juventude, o centroavante aí, o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues. Não jogava absolutamente nada, nenhum jogo, nada, zero. Todos os jogos. Ele saía e a torcida aplaudia. Porra, eu falei, mas eu não consegui viver um tempo desse, né? Que se o jogador jogar mal, ele é vaiado. Mas não estava aplaudindo o técnico que optou por fazer a troca, será? Não, aplaudiu o jogador, não vaiava. E aí tem aquela linha, não pode vaiar, tem que apoiar. Não, tudo bem. Mas é teatro, né? Porque sai, não, de maneira nenhuma o jogador era vaiado. Então mudou o perfil do praticante aí, do torcedor, né? Que mudou a característica. Mas agora é o seguinte, né? Sem torcedor não tem como fazer futebol. Porque o torcedor começa a não ir a campo, perder o gosto pelo futebol, já envereda para outros caminhos e vai, que diminui o interesse pelo futebol. Já não se tem amor pela seleção brasileira. Mas por Grêmio Internacional o amor até aumentou. Porque hoje tem muito mais mulheres vendo futebol, muito mais crianças vendo futebol. Os estádios hoje respeitam mais o seu público, porque tem banheiros adequados, né? Tem uma outra condução, o próprio comportamento de quem vai. Antigamente uma mulher entrava no estádio, os caras já começavam gostosa, né? Hoje isso pode ir até para cadeia, né? Não pode estar. Então, acabou essa brincadeira. Essa bobagem aí. Mas mudou o perfil, viu, Rec? Tu vê, assim, né, uma grande parte do torcedor vem de uma classe um pouco melhor e enfim, aí é uma pena, porque quem realmente até pouco tempo fazia o futebol, que era o torcedor mais humilde, né, que vibrava mais, que era bem passional, assim, ele acabou se limitando às torcidas organizadas, né? Que consegue lá, organizando, né? A redundância, é óbvio, organizando, a participação nos jogos, aí possibilita com o pessoal um pouco de poder econômico menor, frequente também. O Felipe Endres, ele é conhecedor das divisões de base como poucos, trabalhou muitos anos no Grêmio e tudo mais, ajudou a promover vários desses talentos que renderam fortunas aí para o Grêmio. Pergunto, nessa seleção de Toulon, que já está semi-pronto para entrar, porque agora é um pulinho, né? 2 ou 3 grandes apresentações já pode ir para a seleção principal. O Matheus Henrique, por exemplo, esse goleiro Ivan da Ponte Preta, o Vital. Eu quero saber exatamente em que estágio está essa seleção, porque logo aí, no início do ano que vem, tem o pré-olímpico, né, para nos habilitar ou não para a Olimpíada, né? E esse torneio que nós ganhamos nos pênaltis do Japão foi um torneio em que deu um alento para o torcedor brasileiro, por exemplo, ou não? Eu acredito que sim, né? Independente do campeonato que seja, do torneio que a seleção vai disputar, tem que ganhar ou tem que, no mínimo, chegar na final. E acredito que muito mérito para o André, né? Para o Jardine, pelo trabalho, acabou de pegar e conseguir um título, então é um primeiro mérito a ele, pelo trabalho que ele fez, para toda a comissão. E dos jogadores que estão ali, acho que todos têm um grande potencial. Não sei se todos vão ir para o pré-olímpico, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o cara estala um dedo, surge 2, 3 diferentes, mas acredito que a base está muito bem montada. Não era o Jardine que ia sobrar para o Silvinho, já nessa competição? Era o Silvinho. O pré-olímpico seria com o Silvinho. Isso. Mas acho que agora no Toulon também, né? Acredito que sim. Eu entrevistei o Jardine sobre isso. Não, no torneio de Toulon não seria o Silvinho porque ele estaria na Copa América. Aí o Silvinho deu um chapéu na seleção. E o sacanear o Jardine já por de antemão, nem conhecendo direito o trabalho do Jardine. Mas já estavam colocando o bruxo do Tite para treinar. Mas eu acredito que o Jardine ele tinha sido contratado para a seleção sub-20, né? Não para a pré-olímpica. Então eu acredito que contrataram ele. Não, mas o Silvinho é auxiliar da principal. Não claro, mas ia fazer a pré-olímpica, né? Acho que até por meritocracia é o trabalho que o Jardine tem
na base, no processo formativo, se eu não me engano, acho que só a Copa de São Paulo ele não ganhou, o resto ele ganhou tudo. Eu acho que Por mérito, botar ele numa seleção pro Olímpica nas redes perfeito. sociais aí eu acho que o Jardine postou aí uma foto com a comissão técnica e nessa comissão que apareceu estava o filho do Tite, o Branco. Então eu acho que é uma coisa meio alargada assim a participação das categorias de base, né, que interage um pouco com a seleção principal, mas aí, enfim, ele estando lá já é um selo de qualidade aí para o André, né, retomar até assumindo aí uma grande equipe. Agora, por mais estudioso que seja o filho do Tite, não é cornetear por cornetear, mas ele está lá por ser o filho do Tite, né? Hoje tá bem tranquilo, né, de técnicos levarem seus filhos para trabalharem, ou em comissão técnica, ou na preparação, ou até como um apoio técnico de avaliador. Então, não acabou, né? Como é que é? Não se usou no futebol o mesmo expediente dos órgãos públicos aí, do nepotismo, né? Então, o futebol não tem isso. Leva o Cuca lá leva o irmão dele de auxiliar, né? O Cuquinha. E assim tem acontecido aí. Todos os clubes tu vai ver que normalmente o filho está ali na base, na volta do pai. O Dorival, né? também é o filho ou é o genro? Não, Dorival acho que é o genro. Não sei. Dorival não sei quem. Não me lembro. Mas O Antônio Lopes é o filho. Se for um bom Acho o profissional... Marcelo Cabo também, né? Marcelo Cabo, se eu não me engano, também... O filho também. Leva o filho. Mas o filho do Antônio Lopes... Trabalha com o Lucha. Separou já do Lopes há um tempo. Depois desagrega. Mas eu acho que né? ele nem foi com o Luxemburgo agora. Ele era auxiliar da comissão permanente do Cruzeiro, né? O Júnior Lopes. Aí ele pediu desligamento, o Cruzeiro levou novamente o James, né? O Mano levou novamente o James Freitas para lá. E o Júnior Lopes, eu não sei se ele tá. Aliás, eu tenho para mim que se perder a classificação para o Atlético Mineiro, que não é nem uma hecatombe, mas em função de estar na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e são 2 jogos bem ligeirinho aí, 10 e 17, né? Se não me engano. Eu acho que tudo é no mesmo... Se não for 10, é 11 e 18, né? O Atlético Mineiro com o Cruzeiro, se perder a classificação para o Galo, o Mano Menezes não resiste. Porque está um fogo cruzado danado lá, né? Agora o Perrella pediu para que os dirigentes peguem o boné. Eu tinha dito aqui, eles não vão resistir. Muita pressão. Né? Muita pressão. Foi muito escancarado o troço. Muita confusão. Né? Aí o tumulto, eventualmente, ele passa de um clube para outro, né? Parece que é contagiante, né? Aí deteriora lá o ambiente, né? Tem que fazer, né? Claro, eu vou puxar a brasa para o Grêmio aqui. Fazer o que está acontecido no Grêmio, tá? Uma política de paz, né? As coisas vêm acontecendo de um jeito mais profissional possível, né? Tentar tirar o amadorismo ali das decisões, principalmente, né? E decidir sempre no melhor para o clube e tal, sem deixar que a vaidade aflore aí e o sujeito acha que é Deus, acha que é Midas, né? Então, pezinho um pouquinho mais no mundo da realidade. E é isso aí, é equação econômico-financeira e o time tem que vencer, tem que ganhar, tem que ter jogador bom para que pelo menos tenha um público melhor nos jogos, que vai voltar em economia. Não é o caso aqui do Grêmio, porque ainda as coisas estão a contento e é completamente desproporcional o que eu vou falar. Mas não tem nada a ver. Já estou dizendo que não é o caso do Grêmio. Mas o Leonardo chegou lá no Paris Saint-Germain, já dando um chega para lá no Neymar, né? Já terminou esse negócio de viajar no meio da temporada para fazer recuperação durante o Carnaval do Rio e ir lá sambar com a Anitta. Né? Já terminou a história de dar entrevista queimando os companheiros depois de uma eliminação numa competição ou perder uma competição, como aconteceu contra o Rennes. Né? E alguns outros privilégios financeiros o presidente já disse que vai cortar também. Então, ou o Neymar pula da barca... A especulação já é bem forte que ele volta para o Barcelona, né? Teriam... a informação de momento é de que iriam pro PSG, estariam envolvidos na negociação 100 milhões de euros, mais os direitos do Rakitic, do Dembélé e do Umtiti. Porra, Tudo isso pelo Neymar? Tudo isso pelo Neymar. Mas o Neymar... Tem que fechar Eu agora. troco. Fecha agora, eu concordo, mas
Não, tem 2 titulares aí do Barcelona. 3 titulares. Tá, mas vocês chegaram a receber Não, 2, o Rakitic as é o informações do titular salário Barcelona. dos jogadores Então da são os seleção 3 titulares. brasileira? Chegaram a receber os salários dos jogadores da seleção brasileira? Teve circulou aí também nas redes sociais os valores de salário de cada um, né? O Neymar está na faixa de 13 milhões de reais. 13. 13 milhões mês. Então, claro, aí... Mas o que é uma passagem para uma querida ir a O Paris? que é um helicóptero? O que é? É o que ele ganha por minuto, mais ou menos. É. Assim, 2 minutos dá o valor da passagem. É uma cifra astronômica e aí, bom, vale 3 jogadores esses aí mesmo. A informação citando esses jogadores, porque a informação inicial é de que só envolveria, entre aspas, Dembélé e Rakitic. Quem incluiu o Titi foi o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, e o Ivan Halpe, que estão assinando essa matéria, incluindo o Titi nesse pacote pelo Neymar. Caio, ex-jogador, tem algum conhecimento de mercado, enfim, daqui a pouco. Mas sabe quem é que 100 milhões de Eu euros já troco está na hora. o suficiente. É isso aí tudo, o Rakitic, Titi... Mais uma grana. Ma- Que seria esses 100 milhões E de mais euros. O Dembélé. Dembélé e mais uma grana. Mais 100 milhões. Né? Bah, Ou só 100 milhões ou só os 3. Será que não é isso? Será que não é uma coisa ou outra? Daqui a pouco, quem Porque passou olha, o pro Dembélé cara- tem um baita valor de mercado, o Rakitic tem um baita valor de mercado, Titi esse. Mas também... aí eu troco na hora. Mas sem Pô. pensar. Rec, mas tu falou em cima disso que o Leonardo chega para dar um para-te-quieto no Neymar. É aí que entra aquele ex-atleta que fez uma carreira Que era o no teu projeto. futebol e que não depende, né, para viver o resto da vida tendo que se dobrar a várias situações. Então ele chega lá e ele vai bater de frente com o Neymar. Tá, moral de um, moral de outro. O outro tem muita trajetória na Europa, no Brasil, seleção. Então ele tem condições. E o respeito do Neymar, tenho certeza que é diferente quando um sujeito desse vai chamar a atenção. Então por isso que tem que inserir Não, e tem muito mais essas conhecimento. figuras nos clubes. Não é porque para arrumar, não é para arrumar emprego, não é para arrumar emprego. É que tu vai dar ali uma voz forte. É uma voz com personalidade, o sujeito já viveu profissionalmente o que tinha que viver, então tu consegue com uma figura dessas, tu aparar várias arestas que surgem, né, provavelmente quando está um pouco mais tumultuado. Quando está uma maravilha, tu bota qualquer um ali que a coisa anda. Mas deu qualquer rusga ali, tu bota alguém que tenha esse perfil como o do Leonardo, cara extremamente preparado, inteligente, e tem bagagem para dizer... Para o Neymar, olha, haja assim, haja assim. Claro, depende muito da cabeça dele também, mudar ou não, mas é importante isso, viu? Daqui a pouco é aquela história também, né, Rec? Os colegas estão divulgando, eu não vou divulgar, não vou duvidar da informação deles, mas daqui a pouco um empresário ligou para o Leonardo, o que tu quer pelo Neymar? Eu quero um Titi, o Dembélé, o Rakitic mais 100 milhões. Daqui a pouco surge assim. A especulação é forte, mas pode não ser todo esse combo. Agora a verdade é o seguinte, né? O Neymar quer mais é que transite esse tipo de informação. Para mostrar que ele ainda está hipervalorizado, que não é a querida aquela que vai atrapalhar o caminho dele, que não é mais uma ação ou menos uma ação, porque ele tem ação de tudo que é tipo, né? Parece um conhecido nosso aqui do Rio Grande do Hoje, Sul. inclusive, saiu da tributária dele lá, que o Leão de lá está querendo... Né, da Espanha. As mansões As estão mansões, todas penhoradas, né? No litoral de São Paulo. Não sei se confirma isso, né? A gente replica, né? Mas há que seja checado, né? E daqui a pouco também tem muita fofoca aí, né? Agora a vida do cara fica exposta aí, né? Mas faz parte, né? Quando cria um momento negativo, começa a puxar tudo de ruim que o sujeito tem ali. Felipe Andes, o Jean-Pierre, quanto pode crescer mais? Eu achei bastante ainda. Eu sempre falei, nunca escondi de ninguém, colocando o momento que eu trabalhei ali no transição do Grêmio, que tinha Mateuzinho, que tinha Jean, que tinha Arthur, eu nunca escondi. Para mim, ele é o jogador com maior potencial com quem eu já trabalhei, né, o Jean-Pierre. Agora, o potencial na base é um e demonstrar isso no profissional é outro, né? Mas
Acho que é um menino com uma qualidade acima da média, diferente dos outros. Acho que precisa crescer em termos de intensidade e principalmente em termos de jogar um pouco mais sem a bola, né? De ajudar um pouco mais. E com certeza ele vai crescer. Acho também que é importante para ele entender o momento do Luan. Ele tem que entender isso, ele tem que entender que hoje ele está de titular e que hoje o Luan não está de titular, mas que pode pegar o lugar dele. Mas entender isso, mas não ficar pensando nisso, que muitas vezes eu, estando de fora, hoje estando de fora assistindo aos jogos e conhecendo um pouco, a gente sabe que isso aí é aquela pulguinha atrás da orelha que, se eu errar o passe eu vou sair. Ele erra o passe e olha para o banco, erra o passe e olha para o banco. Então, acho que no momento que ele relaxar um pouco, entender que ele está nessa função e tentar cada vez mais se adonar dessa função, como? Se entregando um pouquinho mais, e ele sabe fazer isso, ele sabe que ele tem condições para fazer, acho que ele vai crescer muito mais, monstruosamente. Tu acha que a função dele é essa que ele está jogando na do Luan ou mais recuado, como alguns falam? Olha... E como ele jogava na base? O Jean, quando ele subiu para o transição, ele jogava um pouco mais recuado, né? E quando ele subiu para o transição, ele permaneceu jogando um pouco mais recuado. E quem jogava um pouco mais avançado era o Arthur. Em função de algumas limitações técnicas que a gente tinha naquele momento de transição, o Arthur jogava de 10 e o Jean jogava de 8. No momento que o Arthur subiu para o profissional, passou o Jean a jogar de 10. E eu gosto muito de dialogar e conversar com os jogadores. E o Jean me disse que no início dele, quando ele começou, que ele chegou no Grêmio, ele chegou como 10, foi posto um pouco mais para trás. Minha opinião, não é mais para trás, é mais para frente. Entender só que ele é um meia um pouco diferente do que o Mateuzinho é enquanto volante. Né? Entender a origem do Mateuzinho, que era lateral, era extrema, é um jogador de tocar e se apresentar. O Jean é um cara que fica um pouquinho mais por trás, mas eu não vejo ele como um volante. Porque no momento que a gente perde a bola, o Jean, o poder de marcação dele não é tão bom, mas o poder de pressão dele é bom. Se eu pressiono melhor do que eu marco, eu tenho que estar um pouquinho mais na frente. Isso em termos defensivos, na minha opinião. Se eu tenho um passe muito qualificado, que é o que ele tem, quanto mais perto do gol eu tiver, é melhor. Se ninguém consegue roubar a bola de mim, quanto mais perto do gol eu tiver, é melhor. Mais falta eu vou conseguir cavar. Então, são esses pequenos detalhes que eu vejo. Eu acho que o Jean consegue... Quem está no banco tem um pensamento, eu acho, muito parecido. Todos os treinadores que treinaram o Jean e preparadores físicos da base do Grêmio têm um pensamento muito parecido. Que quando tu está no banco, a bola entra no pé do Jean e quem está no banco rapidamente olha e vê 3 ou 4 situações de passe. O Jean não vê 3 ou 4, ele vê 5 ou 6. Eventualmente, ele vai fazer um passe que ninguém está esperando e um passe certo. Então, acho que esse é o grande diferencial dele. Eu... sou sincero, gosto que ele jogue um pouco mais avançado, como 10, como está jogando, como jogava o Douglas. Cabe os 3 no mesmo time? Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre? Cabe. E te digo mais, Tem que ter um Michel para caber esses 3 ou esses 3 dão conta da marcação? Antes eu vou dar só um pitaco. Acho que o melhor momento do Luan no Grêmio foi quando ele jogou com o Roger de falso 9 e o Douglas de 10. E eu gostaria muito de ver o Luan de falso 9 e o Jean de 10. E respondendo a tua pergunta sobre Matheus e Maicon, quanto mais... O que o Grêmio quer hoje? Ter a posse. Quanto mais jogador técnico e com qualidade eu tiver, mais tempo eu vou estar com a posse. Quanto mais avançado eu tiver no campo do adversário, eu preciso treinar esse comportamento só. Perder a bola e andar para frente. Se eu perder a bola e andar para trás, com jogadores que não são tão rápidos, provavelmente eu vou tomar gol em contra-ataque. Se eu não me engano, o Grêmio é o time que mais sofre gol em contra-ataque. Foi o ano passado no Brasileiro. Então é uma situação a ser corrigida. É a gente perder a posse e andar para frente. E isso o Jean sabe fazer. E isso o Matheus tem intensidade para fazer. E isso o Maicon tem um conhecimento tremendo para orientar que façam. E até ele mesmo pode fazer. E sobre o Michel, eu não colocaria. Eu jogaria com o Maicon e Mateuzinho. É porque não cabe todo mundo, né? Não cabe. O próprio Tassiano, por exemplo, que pode fazer a direita, né? Se questiona se ele tem ou não condições. Aí tem Alisson, tem o Tardelli, tem os 2 centroavantes que sobrariam, no caso de colocasse o Viseu e André. O Luan de centroavante. Todos eles disputariam uma vaga. O Luan de centroavante foi a melhor função do Luan nos últimos tempos, foi jogando no falso 9 ali. Aliás, ele vinha bem, aí ele caiu,
aí voltou a jogar nessa função, que o Grêmio ficou sem um momento sem centroavante, e aí ele retomou aquele futebol do Luan, e depois em seguida voltou para dele, e aí não conseguiu Não, mas mais. 2017 foi bom do Luan. Mas o melhor momento foi no falso 9, né? Foi em 2016, na Copa do Brasil. Isso. E agora tem que ver o quanto perde o Grêmio sem o Everton. Mas assim, eu vejo... O Everton é que está Eu vejo fazendo essa escalação, gols do Grêmio. essa escalação do Endres aqui, para mim, perfeito esse meio-campo. É um meio-campo que joga, que tem um futebol vistoso, bonito. Só que o ritmo e as competições que o Grêmio tem durante o ano, né, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ela vai, com certeza, cartões, lesões, cansaço permitir que vai jogar o Michel, vai jogar o outro menino ali que vem do Flamengo, lá do o Rômulo. Vão haver essas movimentações. O Michael ali recente, às vezes, quando tem muita sequência de jogos. Então, esse futebol ideal vai ser assim, para aqueles jogos importantes do Grêmio. Mas daqui a pouco um Michel vai jogar, tem que jogar. E, enfim, hoje, e muito mais do que antigamente, tu tinha aquela história, não, eu tenho um time. Hoje, realmente, se o técnico disser que só tem um time, ele está fadado a um insucesso. Não, ele tem que ter um grupo grande, quanto maior e quanto melhor, né, que ele possa fazer todas essas competições com aquilo de melhor ele possa colocar em campo. PP ou Tardelli no lugar do Everton? Olha, é simples. A resposta é simples hoje. Seria o PP. Por quê? Porque o Tardelli O homem ganhou $1 milhão. Mas não é questão de carteiraço. Show do milhão eu consigo O ser. outro menino está dando um retorno muito melhor. Uma resposta melhor dentro de campo. Só que, claro, daí tem toda a bagagem, o Tardelli aí, que o técnico tem que analisar, vai ter que, né, tem que tentar colocar o sujeito, como ele fez com o André, né, insistindo. E eu disse já em outro dia, né, a grande qualidade do Renato é a insistência, persistência e convicção. E o grande defeito do Renato é a insistência, persistência e convicção. Né, que ele pega algumas figuras ali e não tira. Ou não bota, como era o caso do Rodrigues. Ou né? não botava, coloca. até precisar botar. Né? Então, o que acontece? São momentos, né, que o técnico tem que ter a sua escolha, mas daqui a pouco vai ter que, se o menino está um pouco melhor, ele não vai querer prejudicar o time dele. Né, aquela história, ele vai E querer o botar terceiro melhor. homem desse meio campo para fechar o time, porque na escalação tinha os 2 volantes, tinha o 10 na ponta esquerda, ou o PP ou o Tardelli, e o Luan no ataque. Era a função do Faltou Ramiro. a famosa função do Ramiro. Ali hoje eu acho que ainda está aberta. Não saberia te Não responder. achou ninguém ali que possa... Não saberia te responder quem colocar ali. O Mateuzinho consegue fazer aquela, Felipe? Já jogou. Jogou Já no fez gauchão, porque né? No gauchão. Jogou no gauchão, acho que revezou ele e o Tassiano. Jogava um por dentro e um por fora. Até no jogo contra o Pelotas eles jogaram assim. Começou o Mateuzinho por dentro, o Tassiano por fora, depois eles trocavam. Ficavam um O tempo inteiro Mateuzinho trocando. já não foi até ponteiro na vida? Já, ele começou como lateral direito, É? depois ele saiu do Igual o Grêmio, Ramiro. ele foi dispensado do Grêmio como lateral direito. Foi pro São Caetano. Quando ele volta como extrema, ponta direita. Aí, no transição, ele era da sub-20 e ficava sub-20 e transição. Foi o Cegueta que mandou ele embora. Hein? E aí ele ficou... Mandaram uma vez do Rafael Carioca Daqui a embora. pouco não é cegueta, daqui a pouco, para ser lateral direito, ele é insuficiente. Exato. Mas não. ele Não, revezava. o cara toca na bola com aquela categoria que ele tem, o cara para não enxergar, cego. É que, mas daqui a pouco o cara pode não ter a visão de colocar ele em outra função. Mas eu tô aqui para te analisar como apresentador. Não, mas aí Se tu é um bom cameraman, eu não tenho como. Posso não ter boa visão. Aí tu tem que chamar os anotadores lá, como é que é o termo em inglês? analista. Jornalista de desempenho. Scout. O scout. Chama ele e diz assim, o técnico dispensou, foi o fulano. Tu dispensou, meu amigo, tchau, tu nunca mais... Vem cá, O cara que dispensou o Rafael Carioca. Uma época achava que era coisa de empresario, né? Mandava embora pro cara vir Não, mas valorizado, tu tem que pagar, mas eu acho- Olha a pagar um entrevista do caminhão Gilmar. de dinheiro, né? Olha a entrevista do Gilmar Rinaldi. Daí... Tu ouviu a entrevista com o Gilmar? Eu acredito que não seja isso, seja falha de alguém ali que avaliou Não, mal. mas gente, só Mas que só mexe fazendo... tem. A gente também Não tem que necessariamente entender. nesse caso. Mas a gente tem que entender também o processo de evolução e de maturidade do menino. Né? Às vezes o menino é dispensado e não está
maduro para estar ali, não atingiu a maturidade física para estar ali. Então a gente também precisa entender isso, né? E o pior é que às vezes o cara é precoce e é derrotado precocemente. Exato. E outra, ele não é daqui o Mateuzinho, né? Ele é de São Paulo, se eu não me engano. Então também entender que ele vem muito cedo, é dispensado daqui a pouco na sub-15, eu não sei em qual categoria, mas esse processo de mudança de meninos, isso daí também pesa um pouco. Então, mas acho que o principal que deve ser falado não é sobre a dispensa dele, e sim sobre manter ele no radar, mesmo dispensado, em trazer ele de volta, né? E aí sim, investir e manter ele para que ele desse certo. Deus né? que não tenha pago um caminhão de dinheiro para ele voltar. hoje, Não, né? acho que não pagou. Que eu Aí saiba, tá não. ótimo. Porque se a gente vai falar em, 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. em cada erro O do Nonato é 2,5. O Mateuzinho foi 1 Mateus, milhão. Mas se a gente for falar em anta ou erro grave de Tem avaliador... bastante, tem bastante. Mas o Cafu passou por quantas antas até 13. ser aprovado? Então, Não, isso às faz, vezes acontece. isso faz parte, né? É. Faz parte do Agora, contexto, né? tem uma situação aí que o Internacional conviveu hoje, de uma especulação que eu acho perigosa para o Internacional. O cara que está dando o famoso equilíbrio, como diz o Celso Rotti, ao time do Internacional é o Edenilson. E veio os Emirados Árabes aí para buscar o Edenilson. Né? Veio a proposta dos Emirados Árabes. E o Internacional teria dito não. Aí resta saber como isso entra na cabeça do jogador. Quando aconteceu com o Patrick, que é outro jogador de média idade, quase 30 anos, né? Ambos têm a mesma idade, praticamente 29, 30, não sei exatamente quantos, e esse é o período de fazer a independência financeira, ou faz agora ou babaus. Ou ganha dinheiro aqui. O Luan está ganhando dinheiro aqui, ganha 1 milhão aqui também. Né? E o Tardelli está ganhando dinheiro aqui. Muita gente está ganhando dinheiro aqui. No Flamengo, por exemplo, tem jogador na reserva ganhando 1 milhão. Né? O Diego é um. E o Patrick é 9,2, então o Patrick tem 26, faz 27 anos agora no meio do ano. 27, mais novo. O Edenilson tem 20. Ele tem cara de velho. O Edenilson tem 29 e completa 30 em dezembro. Aí é que tá. O Edenilson já está mais adiantado. Como é que entra isso na cabeça do jogador? Né? Como é que entra na cabeça do jogador? E se ele topou em ficar, ou se o Internacional vai aumentar o tamanho do contrato, vai lhe dar um dinheiro. Né? É que o Inter tem uma encruzilhada diferente do Grêmio, que é uma estabilidade nas competições, né? Tá buscando isso ainda, né? Então, o seu lugar ao sol, ele passa para esses jogadores. Aí o Edenilson é um grande expoente do Inter nesse meio-campo aí, né? Tem uma regularidade. Agora, se fosse render um belo dinheiro também para o Internacional, que eu não acredito, que normalmente em jogador de 30 anos eles oferecem dinheiro para o jogador, né? Para o clube que se lixe. O Transfer Market fala em 3 milhões de euros o valor do Edenilson. Não resolveria Esse a vida. transfer market aí também. Não, é uma estimativa de mercado. Eu estava vendo a comparação quando o Internacional jogou com. Não sei com quem que foi. O Internacional só tinha um jogador ou dois a mais. Com o River Plate. Acho que só. O Nico valia 2, 3 milhões de euros, uma coisa assim. Tinha só um que outro que estava um pouquinho parecido com. Era um descalabro. E o Edenilson, se o Internacional perder, é Lindoso e Patrick o que sobra, né? O Richelli, esse não dá para contar, né? Então, e o Nonato já está jogando. É um momento difícil, né? Entre dar uma arrumada nas contas da instituição ou estabilizar o mercado, estabilizar o time no campeonato, né? Que eu acho que o Inter está mais para essa segunda opção aí. Ele quer que o time vença, fique bem, né? Mas tem que ter dinheiro para segurar o jogador, né? Não, quem tem contrato não. Tem contrato, segura. Mas né? quando tu precisa de dinheiro para pagar tuas contas, Isso, tu acaba fazendo negócios ruins, né? Só que daí tu não... O que fez o Grêmio, né? Claro, tem o fator sorte, tem o fator competência, tem o fator... Né? Conseguiu conquistar um título, o segundo título, Copa do Brasil, depois Libertadores. Bom, aí deu uma estabilidade, conseguiu vender bem os jogadores do mercado, está dando sorte com o Everton agora, que acabou com o jogo na seleção brasileira, entra num outro patamar. Conjugação dos fatores, então, sorri para o Grêmio. Mas os títulos vieram primeiro, né? Os títulos vieram primeiro.
que apaziguou, deu uma estabilidade, né? Todo mundo apoia o torcedor, todo mundo acalma, né? Os mais nervosos, e aí, enfim, aí fica fácil para ti, né, organizar e conquistar cada vez mais e vender os jogadores. Muito bem, vamos fazer um intervalo, depois nós vamos falar aqui da rainha da cozinha, que são as panelas Friggold, mas vamos falar bastante também desta Copa América que está sendo realizada no Brasil. A comparação com os nossos principais e históricos adversários, Uruguai e Argentina, e correndo por fora a Colômbia. O Brasil está no mesmo tamanho, está mais graduado, está preparado para levantar o caneco aqui dentro. Já falamos mais. Muito bem, hoje o Grêmio está de aniversário de uma grande conquista, foi a conquista de 2001 contra o São Paulo no Morumbi, o Grêmio que contra o Corinthians, né? Porque a gente lembra do estádio e fala São Paulo, ainda mais balhado do jeito que eu estou, o raciocínio às vezes fica meio atrapalhado. Lá no Morumbi, inclusive eu estava lá, o Grêmio fez uma vitória maiúscula contra o Corinthians, depois de 2-2 aqui em Porto Alegre, estava 2-0 para o Corinthians, e até um narrador da praça chegou a dizer que o Corinthians era o virtual campeão da Copa do Brasil. Só que ele não conhecia Luiz Mário e nem o goleiro do Corinthians, o Maurício, aquele que tomou um gol, o primeiro, muito estranho. Mas, de qualquer forma, o Grêmio depois foi lá e sobrou, né? 3-1 para cima do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo. Um dia antes deu uma briga do Vanderlei na concentração do Corinthians com o Marcelinho Carioca. Enfim, o Grêmio hoje comemorando aí 18 anos daquela conquista de 2001. E hoje também, curiosamente, 57 anos da conquista da primeira Copa do Mundo lá no Chile. 1962, dá 57 anos, né? O Brasil sendo bicampeão mundial, mesmo tendo naquela Copa o melhor jogador sendo Garrincha e não Pelé, porque o Pelé se lesionou, e tendo Amarildo como um dos nossos destaques, né? Que é bem pouco conhecido do grande público, porque está na mente de todo mundo aquela seleção da Copa de 70, da Copa de 82, da Copa de 94, e aí quando fala em 62, o cara tem que dar uma explicadinha para os mais novos aí, né? Pelé se lesiona, joga o Amarildo, joga bem, e o Brasil acaba ganhando o título. Mas vamos recordar aí a conquista do Grêmio, então, desta Copa do Brasil de 2001. Tricolor, as lágrimas que rolam pelas faces desta gente tricolor, dos gremistas das mansões e das favelas, dos gremistas espalhados por todo este Brasil gigantesco, cheio de fé no seu futuro. Estas lágrimas são provocadas pelo profundo sentimento de alegria, de vida, de felicidade, de um time que é copeiro, de um time que nasceu para ser campeão. O Grêmio, a máquina tricolor, um time de guerreiro, um time de garra, fazem desse time a máquina mortífera tricolor, a já conhecida e respeitada máquina tricolor, de todos quando amam de verdade o futebol desse Rio Grande amado. Grêmio, tu é grande! Grêmio, tu és a alma de uma grande nação, acostumada a momentos de profundas emoções como essa. Salve você, Grêmio! Até nós iremos. Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão do Brasil depois desse lance. A nossa técnica sentiu isso. Torcida tricolor sai às ruas em Porto Alegre. Comecem o carnaval. Defendem esta conquista. 43 minutos de partida. É o Grêmio campeão do Brasil. Esgotado o tempo regulamentar, 45-10. O Grêmio é o campeão do Brasil. Queria Libertadores, ganhou. Queria ser campeão, é campeão. O torcedor gremista pode sair às ruas, pode comemorar esse sonhado título. Eu estava lá nessa conquista do Grêmio
e ali apareceu uma característica do Tite, que todo mundo já conhecia, né? As mensagens das esposas, dos familiares, tal, tudo pregado na parede, realmente bem interessante, bem emocionante. Imagina o cara chegando no vestiário e vendo tudo aquilo, né? Que foi preparado lá pelas meninas lá da retaguarda. E ali se viu também um fenômeno no rádio. O Haroldo de Souza perdeu a voz no primeiro tempo e recuperou a voz no intervalo e fez essa gritaria aí no final. Ele começou o jogo rouco. Tanto é que eu convoquei o Orestes de Andrade para ficar de plantão em Porto Alegre para narrar um Tubo Amigo. E, no fim, o Haroldo deu uma guinada, acho que cresceu junto com o jogo, e foi melhorando. Às 5 da tarde nós já estávamos lá, 4 da tarde, sofrendo, porque o Haroldo não ia conseguir, porque não ia conseguir. Daí eu disse, não, nós vamos para o jogo. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Isso aí é igual o craque, joga infiltrado. Né? E deu sorte essa narração. Deu sorte a narração. E eu... isso aí tudo vai para o livro um dia, né? Um dia antes, 2 dias antes, eu tive um problema, tive que trocar um repórter da cobertura, porque o repórter informou que o Kleber Xavier estava assistindo um treino do Corinthians e os caras correram. Olha, é uma história que rendeu. O espião. Rendeu. E aí o repórter está lá dele, deu a notícia, só que não sabia que ia dar toda a repercussão. Né? E eu me lembro que eu fiz uma mesa redonda com todos os ex-presidentes lá, né? Fizemos um programa de pré-decisão para dar uma limpada na barra, porque estava feia a coisa. Né? E depois o Grêmio sobrou, né, contra o Corinthians. Sobrou não, mas enquanto estava 2-1, ainda o Corinthians estava no jogo, né? Porque aqui tinha sido 2-2, né? E aí ia para os pênaltis. E aí o Grêmio conseguiu fazer o terceiro gol aí. Maravilha. O Zinho estava de aniversário, né? E o Haroldo ainda fez na narração, ainda cantou parabéns para você, pro Zinho, né? No gol do Zinho. Mas o Grêmio tinha um belo time, né? Aí o Tite... Um esquema 3-5-2, né? Tinha cara de guri ainda, né? O Tite é um baita técnico, né? Claro que essas referências aí que tu comentaste, essas motivações, né, extra-campo, elas são importantes, mas quando se tornam repetitivas, perde o efeito. Claro. Né? Então, cada vez tem que ali era uma novidade. Essas extraordinárias, né? A motivação já é não, mas jogo, essa era uma novidade. O jogo em si, a final e tal. A motivação tem que existir independente de qualquer coisa. Agora, essas extraordinárias, assim, que são coisas feitas por gente profissionais da área psicológica, psiquiátrica e tal. Jornalistas que tu mesmo. traz, agora são os coaches, né? Os coaches. Todo mundo tem coach agora. Mas ela tem que ter aquele momento extraordinário, porque senão ela passa a ficar enfadonha e já perde o efeito, e às vezes pode dar o efeito contrário. Né? Já estão chamando ele de chato. Daí já começa... E o jogador é muito perceptivo, né, nessas coisas. Se passar do ponto de motivar para encher o saco... Lá vem ele de novo com aquelas coisinhas. O efeito pode ser contrário. Né? Algumas participações aqui no nosso Facebook. Vamos lá. O Leandro de Cidreira está falando, belo programa, Requito. O Rodrigo Teobald está em Florianópolis nos assistindo, show de bola o programa. O Orlando de Souza, naquela onda que o Barcelona ofereceu 3 jogadores pelo Neymar, ele diz, nós podemos trocar o André pelo Neymar. Faz a troca agora, segundo ele. O Everson Baumhart está perguntando... Mas o Grêmio não aceita. Eu acho que não. A torcida quer, mas o Grêmio não libera o André, tá louco. Não, o Renato vai viver sem o André. O André é de confiança. É. O Everson Baumhart está fazendo menção a uma onda que surgiu nas redes sociais, enfim, de que o Grêmio poderia buscar o Cavani, porque o Cavani já disse que quer ganhar uma Libertadores, e bom, daqui o Grêmio está esperando para isso. O Ney Cola está perguntando sobre o Iago, se foi vendido ou se é boato que ele sai. E o Jonas de Canoas também está mandando um abraço. Convenhamos, eu vou, antes que o Raul entregue outro abraço aí de um telespectador, eu vou fazer um comentário sobre esse negócio do Iago aí. Se o Internacional vendeu o Iago por 6 milhões de euros e o Lodge, aquele do Atlético Paranaense, for 18, ou 20, ou 22, como estão falando, bom, aí é brincadeira, né? Aí o grande passa a ser o Atlético Paranaense e o pequeno passa a ser o Internacional, ou o médio passa a ser o Internacional. Não que os jogadores, não que o Lodge, esse não possa ser 4 vezes melhor que o Iago, mas estou dizendo que, de sã consciência, um clube do tamanho do Internacional não precisa de 3 milhões de euros. Porque o Inter é detentor de 50% do passe do Iago.
Mas aí não tem. É claro que o menino vai ficar frustrado, de repente não consegue mais desempenhar a mesma coisa, tem essa churrumela toda. Mas por 3 milhões de euros, o Internacional perdeu um titular absoluto, porque o outro é um jogador sim senhor, né? Eu chamo de sim senhor o que é aquele carimbador, aquele cumpridor. Ajeita, cruza, de vez em quando acerta, de vez em quando varia de fundo. Funcionário O Ender, público, assim. funcionário público. O Ender é um funcionário público, mas é um bom menino, é um líder de grupo. Essa conversinha que não está dando título para ninguém, né? Então, se o Internacional vender por 6 milhões de euros o Iago, sendo que vai ficar com 3, aí estão de brincadeira. Aí tem que jogar a toalha mesmo. Segundo o AS da Espanha, a proposta pelo Renan Lodge do Atlético de Madrid foi de 20 milhões de euros. E o Atlético disse não. O Atlético Paranaense... Na verdade, sim, o Atlético Paranaense, algumas informações de bastidores dizem que o Atlético já pediu a trava do câmbio, que é um processo que você faz com o Banco Central quando vai receber em outra moeda. Já travou o câmbio na sexta-feira, então ele já aceitou alguma proposta e já teria recebido 1 milhão de euros de caução de algum dos compradores. Então, o Renan Lodge sai nessa janela, provavelmente, por uma proposta nessa monta. O que chama a atenção do Renan Lodge, pode explicar um pouco a diferença de valor, é que o Renan Lodge tem passaporte italiano. Então, ele pode entrar na cota de comunitários. Ele não entra como um estrangeiro para um clube europeu. Isso pode ajudar, mas não é um fator decisivo. Não, mas não para ser quase 10 milhões. Não, para mais, custar quase mais que o mais dobro. de- Né? Eu sei que Pois é. tem gente que está falando que é 60%, mas eu solicitei para o senhor Rodrigo Caetano quanto o Inter tinha de percentual. O senhor Rodrigo Caetano falou 50%. Pode ser que ele se equivoque, pode ser que seja 60%. Mas a informação que eu tenho é oficial, não é chute. Porque senão daqui a pouco parece que eu estou chutando e os outros estão falando a verdade. Então eu estou dando a fonte. Então, a fonte correta, né? É, isso aí é o seguinte, eu acho que deveria ser público isso. Né? Daqui a pouco alguém diz que é 60 para dar uma dourada na pílula. E o que tem de gente que dora a pílula, né? Porque, olha, então eu fui pegar informação com quem é profissional e tal, que é o caso do Rodrigo Caetano, que não é candidato à presidência do Inter. E aquela história É. que alguns falam de vou vender o jogador, o meu percentual e o percentual do investidor, quando é o caso, o investidor que venda. Às vezes não é bem assim. Teve o caso agora do Grêmio com... TT? Não, com o TT ok, com o TT funcionou. TT o Grêmio deu show. Mas teve o caso... Começaram com 10 milhões pelo total. Aí o presidente Romildo disse assim, 10 milhões para mim. Mas aí teve Aí o os caso... caras chegaram, foi. Mas aí tem o 50 caso... milhões de reais quase. Um jogador que não estreou. E ainda o Grêmio ficou com 20% ainda. Não sei pro nem futuro. se treinou no profissional, né? Não, Não, nem treinou. Nem Renato treinou. não Nem. quis o guri. Sim. Em Mas compensação, o Vico. Mas o Lincoln, por outro lado, Rec, tinha o percentual da DIS, tinha o percentual do Sonda. A negociação no molde inicial não saiu pelo percentual do investidor. O clube de Portugal não quis ficar com parceria com o investidor, nem comprar de investidor no valor que o investidor queria, tanto que o Lincoln não vai mais em definitivo, ele vai emprestado para o Santa Clara com opção de compra. Não Mas mais... tá certo, né? Porque o parceiro não pode ser só para tomar ferro, né? Agora, tá bem, o Sonda é colorado. Eu quero saber se o Grêmio procederia da mesma forma com o Rigo. O Rigo. Não, isso aí ajuda os vermelhos. Eu acho que isso é um pensamento atrasado, tacanho. Porque lá atrás, quando colocou o Lincoln no Grêmio, o Sonda foi bom. O Lincoln não deu certo, então ferro no Sonda, como o Santos fez. Com o Neymar, com outros mais, né? Eu não estou nem defendendo o Sonda, mais critico do que elogio. Eu acho que até aquela história dos 20 e poucos milhões doados pelo Internacional, nem na terceira existência eu vou entender aquilo ali. Ai, ser bonzinho assim. Mas o Sonda tem que ser recompensado. Né? Vê um valor, ou então fica ele com o percentual inteiro lá do Santa Clara. Mas é que ele não pode ficar com percentual, porque a regra da FIFA... Mas não, Agora é, não não permite, né? Não, mas Agora não permite. transformam isso em dinheiro. Isso aí eles fazem todo dia. daí- Todo mas dia eles fazem. Mas teria que ser uma relação do Grêmio com o Sonda, né? Ou tu achas que... onde é que eu ouvi hoje, ontem, que a dificuldade era acertar com o Sonda percentuais de juniores e tal? Então ele continua existindo. Contrato de gaveta, nota promissória, não sei o que. Eles dão um Mútuo. jeito. Não, Se mas quiser. isso dão no Brasil, Rec.
O clube de Portugal não aceitou isso, por isso que ele vai emprestado e não vendido. Sim, ele não quer participação. É que lá eles não de querem o estranho. mexe. Não quer participação de estranho no negócio. Né? Pelo menos os de Porque Portugal, a lei é né? antiga, né? Ele, no caso do Lincoln, ele tem direito ainda a ter, porque é da lei antiga. Ele tem direito enquanto vigora aquele contrato. A partir do momento que surge um novo Sim, ele contrato, sai. ele não pode. Pois é. Ele Ia sai. tomar uma rasteira. Não, o Grêmio tem que mas pagar de alguma forma. Provavelmente tem algumas amarras aí, enfim, tem vários expedientes aí que não seja contrário à lei que eles devam fazer, né? O sujeito fez um aporte de recurso e, bom, agora ele quer o retorno disso. Né? Agora, para o cara ter uma culinária da melhor qualidade, não precisa de aporte de recursos. Pode pagar em suaves prestações, vai melhorar a saúde, vai ter as melhores panelas do planeta. É ou não é, Luiz? O senhor vai bem? Boa noite, Boa Sarek. noite, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Todo mundo tem direito a ter uma Fresh Gold na sua cozinha, Isso, né? deixa que eu vou te mostrar por inteiro aí. Isso, agora sim. Tá Agora bonitão. isso, querem mostrar só a tua barriga aí? Não dá. Estão mostrando as panelas. Não, assim, claro. Elas é que são as rainhas da Faz cozinha. um tempinho que eu É isso aí. não tenho conseguido vir ao vivo aqui no programa, porque a correria está grande no Brasil inteiro, procura muito grande, e a gente tem viajado e levado essas panelas para todos os estados do Brasil. E é o maior sucesso. E eu tenho certeza que a senhora, o senhor que estão nos assistindo, que já compraram essas panelas, não querem mais saber de utilizar outras panelas. Você já eliminou o óleo, aquele óleo que aumenta o colesterol ruim, desenvolve diabetes. Quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC, por causa dessa gordura saturada que vai entupindo as suas veias, as suas artérias. Você que está nos assistindo, que já tem essas panelas também na sua casa, você lembra a última vez que você teve que arear uma panela? Isso é coisa que não acontece mais. Não quebra a Olha tampa. essa imagem, ô Rec. Essa é uma novidade que a Fresh Gold trouxe, que é essa tampa com a borda de silicone. Então, se você tiver algum acidente doméstico ali, na Agora, hora essa de deixar cair, não vai quebrar. frigideira é mágica. É fantástica, né? Essa frigideira, ela dança no fogão lá de casa o dia inteiro. De manhã, de tarde, de noite. E aqui a gente trouxe uma imagem de um filé de peixe para as pessoas poderem assistir. Você pode preparar qualquer tipo de peixe. Olha só essas almôndegas com o molho de tomate. Olha que maravilha, gente. Não gruda. Você tira com papel toalha. Essa imagem, então, aí é para... Aí não tem mais o que você comparar. Se você viu ali o leite sendo queimado dentro da panela, numa panela comum, grudou tudo. Você tem que pôr água, lavar só no outro dia e é difícil para limpar. Com a Fresh Gold, você queima o mesmo leite, você limpa só com papel toalha. Isso é para provar para você, claro que ninguém vai ferver leite numa frigideira, mas isso é para provar para você que nada gruda, então você não vai mais precisar perder tempo na pia lavando panelas. Agora, gente, se você decidiu, eu não quero mais prejudicar a saúde da minha família aqui, porque se você continuar usando óleo, você vai estar fazendo mal para a saúde de todo mundo na sua cozinha. E a gente preparou ali imagem, Rec, de batatinha frita, carne grelhada, bife, bisteca de porco, almôndegas, ovo frito, qualquer tipo de alimento que você vai imaginar. Você vai continuar preparando e temperando do seu jeitinho. Sabe aquele tempero especial que a sua família toda elogia? Que comida boa que a mãe preparou hoje, a senhora vai continuar temperando normal. Agora, o óleo, que faz mal para você, faz mal para sua família, você tem a opção de eliminar. Se você não quer ter uma Fresh Gold na sua cozinha, você vai continuar usando óleo. Agora, se você optar em ligar agora pelo telefone que está no vídeo, 4003-4220, nós estamos com uma proposta imperdível para você. Pode parcelar no Banricompras, em qualquer outro cartão de crédito também. Nós temos opções no boleto bancário e quer pagar à vista, vai ter mais desconto ainda. Melhor, quer receber amanhã? Amanhã você já quer fazer o seu almoço, a sua janta nas panelas da Fresh Gold? Então a gente vai entregar na sua casa também. Já fizemos entrega aqui, Rec, de Alvorada, Viamão, Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo, Sapiranga. Olha, toda a região aqui, eu tenho certeza que tem vizinhos seus aí que já tem as panelas. Tá faltando a sua? Então ligue agora, 4003-4220, 4003-4220. Pegue o seu telefone, só dá um toquezinho, amanhã de manhã a gente retorna a ligação. 4003-4220 é uma grande promoção, você não vai se arrepender. Olha, depois que essa promoção acabar,
aí eu não tenho mais o que fazer, Rec. Mas hoje eu ainda garanto esse super desconto para quem ligar, Rec. 4003-4220. Eu quero saber se tem 2 anos de garantia ainda. Olha, era uma promoção que já tinha até acabado, Rec, mas você está pedindo, eu vou autorizar 2 anos de garantia, 2 brindes bem legais para você que está nos assistindo. Tem brinde também? Tem colher de baquelite com nylon, tem um livro de receitas, imagina, 40 receitas a gente mandou fazer para você poder preparar qualquer alimento aqui na Frigigold. É um livro com 40 receitas. Se eu comprar que a gente só vende. a grande, por exemplo, tu me dá o livrinho? Olha, Rec, a gente preparou esse livro porque é uma condição Aqui é só especial bola nas costas. para o conjunto completo, Rec. Mas amanhã tá valendo. Você comprou a panela grande, olha, eu vi lá no Rec, você vai me mandar o livro, eu vou mandar o livro de brinde então. Mas tem que pegar o telefone e ligar agora, porque esse livro é vendido lá na central, mas eu vou mandar de presente para você. Ligue agora, garanta já as suas panelas que vão eliminar o óleo e vão trazer muito Tem mais desconto qualidade progressivo. de Se eu vida. quiser comprar uma, tem um desconto, 2 tem um desconto, 3. O conjunto completa e o desconto é maior ainda, Rec. E a panquequeira? Temos um super desconto também na panquequeira, que é essa aqui que a gente Essa é novidade, essa é novidade. Essa é uma novidade É um que a gente charme trouxe. isso aí, hein? Ela é bem baixinha, a borda dela aqui, que é ideal para fazer panqueca, crepioca, ovo frito, né? O bife, muito legal. Para o hambúrguer, Rec, você põe o bife, põe o pão do ladinho, põe o queijo. É uma maravilha também. Gente, ligue agora, você vai receber na sua casa amanhã mesmo. Agora, o que não pode é você ficar de fora dessa promoção. 4003-4220, tá todo mundo aproveitando. Você também tem que aproveitar. Quer dizer que o Raul, por exemplo, já comeu o hambúrguer lá em 83. Agora comeu o hambúrguer Agora comeu da o hambúrguer. Frigigold. Muito bom, muito bom. Legal. O REC é 4003-4220. Não tem como não fazer negócio. O Luiz está enlouquecido aí, porque vai mudando, vai chegando no meio do mês para frente, vai mudando o mês, mudam as promoções, mudam as panelas. E aqui é para a vida toda, né? Eu posso falar de carteirinha. Eu sempre tive Frigigold. Sempre tive Frigigold. E não termina nunca, não termina nunca. Já voltamos. Oito e 11. Já já o momento Xuxa ou Maguila aí com o Raul Rocha. Mas o Lucas Silva, já vou te passar a bola, tu já responde e já manda os teus abraços. Volante. Mais acrescenta ou mais pode atrapalhar? Porque volante o Grêmio já tem 2 e tem o Darlan, que para muitos é craque. Inclusive tem um aqui dizendo que ele é craque. O Edson do Sarandi, que diz que o João será um novo Pogba. É raridade, consegue fazer passes no vazio, só falta pegar mais força e intensidade. E diz que o Darlan é craque. Então, pergunta objetiva, porque ele não consegue se afirmar mais no Cruzeiro. Não conseguiu se afirmar no Real Madrid. Ele é bom lá de 3 anos atrás. De 3 anos, né? Há 3 anos. O Lucas Silva, serve, não serve, mais atrapalharia do que somaria? Eu acho importante, viu? E sempre eu louvo as direções, claro, no caso especial do Grêmio, quando tenta trazer esses jogadores, mesmo que eles não deem certo em alguns momentos aqui, não. O André é um deles, mas quando veio todo mundo ficou satisfeito, feliz, que era um centroavante, né, em condições de ser titular do Grêmio. Então eu acho que esses momentos aí de contratação eles são importantes. Pega a base, recheia com os jogadores mais experimentados, é a grande fórmula que sempre dá certo, né? Tem que trazer, mesmo que daqui a pouco não dê certo, não dá certo. Bom, mas isso faz parte também. Em compensação, os da base, todos que estão jogando aí estão dando certo. Eu até concordo em parte contigo, porque o Grêmio vive uma situação diferente de 90% dos clubes brasileiros, ou 95%. Tem o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio. Tá? Então, dos grandes clubes brasileiros, o Grêmio vive uma situação privilegiadíssima. Tem dinheiro aplicado. O Flamengo tem o dinheiro que quiser. E o Palmeiras tem o dinheiro que quiser. E o Grêmio tem dinheiro aplicado. Então, é uma situação diferente. No caso do Inter, eu não construiria essa frase. Tem que trazer. É que o Inter tem que ser mais cirúrgico para contratar. Não pode errar. Não pode errar. Já errou demais. Porque o dinheiro está mais caro para o Inter. E dinheiro é caro. Não pode errar. Mas daqui a pouco, se o Edenilson sai,
O Lucas Silva pode encaixar num esquema do Inter, e se tiver que pagar 300, isso aí não é problema para clube de futebol, né? Mas aí é cirurgia, né? Tem que vir e saber que ele já vai dar a resposta. Né? Porque o Inter não está tendo tempo de, como ao contrário do Grêmio, o titular está jogando e tem um garoto pedindo passagem. Né? Então o Grêmio está com esse momento, né? Até se vender o Everton, já tem um substituto, né? Então está numa fase que consegue repor quase que imediatamente aquele que sai. Pô, isso desde 2016 tem acontecido. Né? Parecia o avião do Renato decolando. Eu estava me sentindo no voo do Renato. Mas aí o Grêmio, então, com essa... O Cavani comemorou com o aviãozinho também no final de semana. Sim, já indo na linha do técnico. Já está na linha do Renato. Tá provocando não foi o Tite que comemorou com um aviãozinho para cima do Muricy? Mas o Tite porque tava... Foi 5-0, o São Caetano meteu 5-0. É que o Tite estava com problema no trem de pouso, ele estava sem estabilidade. Estava balançando um pouco. Estava um pouco balançado. Ele era o técnico do São Caetano. Sim. Rec, deixa eu dar só os abraços. Vai no abraço. Primeiro para o meu neto Lucas, de 1 ano e 4 meses, está nos assistindo. Que maravilha. Tá vendo? É que ele tem que dormir. Deve ser no por isso que eu tenho que aparelhinho. mandar um beijo para ele. Na verdade, não é um abraço. Né? Um beijo para o Lucas, para a Nathalie, minha filha, e para o Júnior, o João Cerato, meu genro. Né? Que sei que estão vendo lá em casa. Grande trio. E o pessoal da farmácia lá do lado do meu pé, que hoje... Pode dar o nome da farmácia, não tem problema. Se lembrar, a rede, pode ter. Como é que é? Bandeira. O momento que a gente vive, a gente está mais para remédio do que para... Então, eles são meus vizinhos ali, que é o Fabiano e a Ana. Então, um beijo para a Ana, um abraço para o Fabiano. Estão acompanhando, eles estão trabalhando e nos vendo lá. Que maravilha. Então, muito legal. É isso aí. Isso aí que é muito bom. E o público cativo, né? O nome é cativo, é o cadeira. Hoje eu estou... Hoje Tá tá terrível. tá terrível. bem, né? O Paulo Ricardo Mello é tão cativo no programa que está em Natal, no Rio Grande do Norte, nos assistindo. Isso aí virou vagabundo, né? Pô. Não quer mais trabalhar. O cara tá assistindo o programa e é chamado de vagabundo. Foi para Natal, tá com as peles. Foi lá, agora só quer sol. Caipirinha, vamos ver o que ele responde aí. Vagabundo no sentido de ficar estirado lá na rede e tal. Bem que eu tô louco para ficar vagabundo. Provavelmente ele vai te perguntar se tá tudo bem em casa. Também. Olha aqui, elenco colorado se representa na sexta e no sábado viaja para Atibaia, no interior de São Paulo. O Internacional deve vender o Iago para o futebol alemão até o final desta semana. Então não vai lá para Atibaia. Ele que foi campeão lá de Toulon. Direção observa substitutos no mercado e os nomes mais especulados são de Sid Clay e Guilherme Arana. Mas ouviu que a pedida por ambos é alta. Eu gosto dos dois. E acho que os dois são melhores, inclusive, que o Iago. Mas o Iago vinha crescendo, né? Uma proposta do clube árabe Al Hilal deve chegar nos próximos dias pelo volante Edenilson. O Inter já teria rechaçado, inclusive. Se houver clubes interessados, Colorado liberará os atacantes Trellis e Wellington Silva. Por outro lado, a direção já se movimenta para acertar a compra em definitivo do Guilherme Parede. No Grêmio, eu quero perguntar para o Felipe e para o Raul o que eles acham do glorioso Parede. No Grêmio, elenco gremista volta aos trabalhos no próximo dia 24 em Viamão. Tendência é que quase todos os jogadores estejam à disposição no retorno. Kahneman e Paulo Miranda podem retornar antes, mas ainda para darem continuidade ao tratamento nas respectivas lesões. Preocupado com o alto índice de lesionados, o Renato fará uma reunião com os departamentos médico e físico. É bom esse Renato. Mas tá certo, é equipe técnica, né? Eu acho que é isso, né? Perfeito. Tem que interagir. Mas tem que esperar todas essas lesões para fazer a reunião? Não, tem que fazer a reunião preventiva? Também? Não, é que ficou com um número muito grande de lesionados, não recuperados, tem que conversar, né? Que saber o que está acontecendo. Direção está no mercado em busca de um volante, um meia goleador. Volante Lucas Silva do Cruzeiro, que pertence ao Real Madrid, é um dos jogadores especulados, mas o alto salário do atleta seria um complicador. Seleção do Brasil enfrenta a Venezuela amanhã, 21h30 na Fonte Nova, em Salvador. Na Bahia, se vencer, o Brasil estará classificado às quartas de final, com uma partida de antecedência. Recuperado, Arthur deve retornar ao time no lugar do Fernandinho. Everton deve ser reserva mais uma vez, com David Neres mantido na equipe. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casemiro, Arthur Coutinho e Charlisson, David Neres e Firmino,
com o Neymar no lugar do David Neres, esta é a base titular da seleção brasileira. E o Douglas Costa esclareceu hoje, né, de novo, que quando terminar a carreira, quando estiver no fim de carreira, quer voltar para o Grêmio. Quer voltar para o Grêmio. É bom, né? Felipe. Sobre o Douglas Costa? Também. Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria, né? Acho que quando o jogador, como o caso do Douglas aí, saiu daqui, rendeu frutos para o clube, eu particularmente não gosto quando um jogador volta para encerrar a carreira no clube, né? Não sou muito fã. Eu tenho Ficar pensamento... repatriando, né? Exato, eu tenho um pensamento mais ao encontro do que o Grêmio vive hoje em dia, né? Que é o comentário que eu fiz até fora do ar aqui, que é a situação de, tipo, hoje em dia o Grêmio tem um treinador com renome que pode ajudar o clube lançando meninos, né? Então, indo ao encontro do Lucas Silva e do caso do Tardelli ali, que a gente falou antes, né? De ser titular. Darlan e PP. Eu não sei se o Darlan e PP, mas um dos dois eu colocaria. Eu penso muito que a safra do Grêmio é boa. Essa safra que veio da base é boa. Tem que abusar dessa safra. O treinador, que nem o Raul falou, é um treinador... Como é que são as 3 palavras que falaste? Insistência, persistência e convicção. Então é um treinador que gosta de lançar jovens, lança jovens, então eu acho que esse é o grande ponto, né? Acho que é mérito pro processo formativo do Grêmio, mérito pro treinador que tem coragem de lançar os meninos. Então acho que tem que lançar, acho que tem que manter. E justamente, às vezes, a gente repatriando ou buscando um jogador mais de renome, a gente priva esse jogador, ele acaba saindo e acaba rendendo num outro lugar e podia render aqui no Muito nosso bom. estado, né? Bem claro o pensamento do Felipe Endres, e não me surpreende, porque quem convive na base e viu esses meninos nascerem, crescerem, se desenvolverem, ele fica torcendo para que o menino se consagre. Sim, né? claro. Porque chegar na hora do bem bom, vem um de fora e toma. Ele participou lá disso, né? Isso aí é igual eu que ficava formação, convivendo. né? Isso aí é igual eu que ficava convivendo com as gurias em Lagoa Vermelha, consolando tudo, no dia a dia. Depois vinha um bundinha da capital, chegava lá, queria me tomar namorada. Aí não. Aí tu ficava brabo. Não, aí não dá. A gente tomava. Não. Às vezes sim, dependia do carrão. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 19 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanhe a galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, do amigo Domênico Vaca, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Grande, seu Wilson. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 3466-6133, fache.com.br. Todos os artigos para construção civil você encontra lá na FAC. Na volta, vamos falar do Guilherme Parede, que foi a pergunta que eu tinha feito para o Felipe e faço também para o Raul. Esse jogador já convenceu a ponto do Inter investir uma boa grana, ou vale também a linha de raciocínio experimentar, quem sabe, o Neto, que está aí pedindo passagem há tanto tempo que o Felipe conhece. Já voltamos. Vamos ver a Praia Lagoa Cortada, o Raul que está com muito, vai fazer esse investimento aí para levar toda... Com o Laíre? Grande Laíre. Foi teu procurador, não?
Não chegou a ser mas um representou jogador. vários Não, mas jogadores conheço, naquela né? Já pode ir fechar no feriadão agora, né, Rec? Claro. Já vai, lá. olha o terreno e já fecha tudo. E isso está com o burro na sombra comendo milho importado. Valeu. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Entre o mar e a natureza, entre o mar, a água do mar e a água do rio, a natureza espera você. Bonito projeto. A natureza no meio do rio e do mar. Bom, e aí, o Parede, o que vocês acham? Ó, eu falo primeiro, porque depois que o Enes falar... Ele falar o cara é do ramo, né? Não, é educação. Não, mas assim, eu vejo um fator aí que Podia ter sido presidente do a Felipe. torcida do Inter está muito impaciente com seus jogadores. Alguns titulares são irretocáveis, irrepreensíveis na avaliação da torcida, então não tem crítica, não tem muita pressão. O técnico e alguns jogadores não podem errar. Não tem vida fácil. Não tem vida fácil, que é o que a gente percebe, né, assistindo os jogos do Inter. Né? Então, está bem claro isso. Né? Então, eles são instigados a qualquer momento. Né? E o Paredes é um deles, né? que não tem muita paciência, o torcedor internacional. Diferente do Grêmio. O Grêmio tem tanta paciência. O torcedor assumiu com o Renato essa paciência desses jogadores aí que a torcida fica braba, que são colocados para jogar. Né? Mas que está junto, está com a paciência, aceita. Né? O do Inter a gente vê que alguns não. Alguns lá escolhidos pela torcida não tem muita paciência com os jogadores. Bom, eu penso, primeiro, que investir num menino, um tanto que ainda está pedindo passagem, né? Tá em busca de afirmação. Eu não sei nem se eu traria esse menino para o clube. Né? Eu achei que, como a gente comentou aqui antes, acho que o Inter precisa de uma reafirmação no cenário nacional, precisa voltar a ganhar ou chegar em alguma final. Então, primeiro, eu acho que para essa posição, ou eu poria alguém com um nome mais pesado, em primeiro lugar. E se eu fosse investir num menino, com certeza com o Fábio Matias ou com o Cobalcini ali na 20, no Inter B, tem algum jogador assim, né? Então eu investiria em alguém da base. Não adianta investir em jogador médio, né? Perfeito. Vai guardando dinheiro para dar uma atacada só, senão acaba contratando 5 laterais direitos. Valeu, obrigado, Felipe Etos. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, Raul Rocha. Obrigado, Maurício Freitas. Amanhã tem mais, às 19 horas. Aliás, todos os dias teremos programa mesmo com feriado nessa semana. Quarta-feira que veio lá no quadro? Quarta-feira veio lá no quadro. As pessoas ficam perguntando aqui. E o bom velhinho, 95 dias. Bom velhinho. 95 dias para Bom velhinho é Natal. Para 80 anos. A hora é jovem, hein? Bom velhinho é Natal. Jovem de 80. Até amanhã.